Olá pessoal, começando mais um Papo Cabeça. Hoje teremos dois convidados, Dr. Juliano Guimarães e Dr. Hélio Vulcano. Fausto, seja bem-vindo para mais um programa. Iremos falar de direito previdenciário. Fica a palavra, Fausto. Sempre um prazer estar aqui, hoje convidados especiais. Hoje, sabe aquela coisa do seu tio no churrasco que sabe tudo sobre INSS? Essas duas personalidades do mundo previdenciário vão sanar todas essas dúvidas e a gente vai descobrir que o tio do churrasco não sabe nada. Juliano, seja bem-vindo. Hélio, seja bem-vindo. Fiquem à vontade. Abraço, estamos agradecidos pelo convite e vamos procurar sanar aí as dúvidas e bater um papo. Agradecemos também o convite, estamos aqui à disposição. Já lembrando que ele veio de tio do churrasco. Para quem não sabe, nós temos o tio do churrasco e nós temos o Augustinho Carrara. Ele veio vestido a caráter. Eu pensei que esse programa era sério, hein? Mas ele é. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vai ser muito importante para nós. E você que tem um estabelecimento comercial que queira fazer a divulgação aqui no podcast, entre em contato com nossa equipe, beleza? Pessoal, Fausto, Vamos lá. Vamos começar a interrogá-los agora e tirar as nossas dúvidas também. Aquela primeira dúvida clássica que todo mundo fala. Completei 65 anos, nunca contribuí com o INSS, vou me aposentar com quanto? Quer começar, doutor? Sim. Nunca. Porque sem contribuição para o INSS você não consegue a aposentadoria, né? O que pode se conseguir, dependendo dos requisitos, é o que é conhecido como LOAS ou BPC. Aí você tem que preencher os requisitos de idade, aí nós estamos falando de um segurado, de um espectador aí com 65 anos de idade, e ele teria que preencher aí o requisito, a condição financeira, né, que é limitada a 1/4 de salário mínimo per capita, e mesmo que não tenha os seus 65 anos, mas tenha algum problema de saúde, né, que o impeça de trabalhar, ele também passa a ter o direito, então, ao benefício do BPC ou LOAS. Esse benefício é de um salário mínimo e diferentemente dos outros benefícios, ele não tem aí o 13º, certo? Então, para quem não fez nenhuma contribuição, não tem outra possibilidade. É interessante, essa é uma excelente pergunta, porque muitas pessoas chegam no escritório com essa mesma dúvida. Eu nunca contribuí, eu tenho a idade, ou eu nunca contribuí, mas estou doente. Então as pessoas pensam que a idade em si e a doença em si, ela é um fator já determinante para uma aposentadoria, e não é. Por quê? O nosso sistema previdenciário é um sistema contributivo-retributivo. O que é isso no arroz com feijão? Se eu contribuo para o INSS, eu tenho a garantia de ter um benefício, exceto o LOAS, como o doutor falou. Porém, se eu não contribuo, eu não tenho direito. A gente costuma comparar isso como um seguro de automóvel, né? Se eu pago o meu seguro mensalmente lá em dia, se acontecer um sinistro, eu tenho a cobertura. Se eu deixo de pagar o meu seguro, acontecer um sinistro, eu não tenho a contraprestação. Então é uma boa pergunta, porque se não houver contribuição, eu não tenho como buscar no INSS um benefício, a contrapartida. E qual a diferença do LOAS com o BPC? É o mesmo. É o mesmo benefício, só muda o nome. Prestação continuada e o LOAS é a lei. Na verdade, o BPC, esse é o nome correto, é o benefício de prestação continuada. O LOAS, que a gente popularmente fala, é a lei orgânica. É a lei que normatiza, né, o BPC. Tanto homem ou mulher se aposenta com a mesma idade ou qual a idade mínima para cada um dos sexos? Na regra
o permanente de hoje, com a legislação de hoje, 65 anos homem, 62 anos mulher. Tem que ter tempo de contribuição, como nós já falamos. Qual é esse tempo mínimo? Mínimo são 15 anos de contribuição para o homem ou para a mulher. A diferença é que, quando você preenche esse requisito, 15 anos de contribuição, você recebe 60% do seu salário de benefício. E ele aumenta 2% por ano de contribuição, que ultrapasse os 15. Para a mulher, para o homem é a partir de 20 anos. Tá? Embora ele tenha direito aos 15, com 16, com 17, com 18, com 19, vai continuar recebendo 60%. A partir de 21 anos para o homem, ele passa a 62 e assim sucessivamente. Esse é o famoso pedágio que a gente Não, tem? essa já é a regra geral. permanente, é a regra de O agora. pedágio que todo mundo tem dificuldade em entender, né? Como funciona. O pedágio era da legislação anterior, com a emenda constitucional de 98. O tempo faltante, qual que era a regra anterior? Bastava você ter 35 anos, no caso do homem, de contribuição, e a mulher 30 anos de contribuição, com 180 mínimo de carência, né, que seriam 15 anos de carência. Bom, quando foi lançada a emenda, quanto tempo estava faltando para você completar 30 anos para a mulher? Quanto tempo estava faltando para você completar para o homem? Aí você pagava um pedágio de 40%, 20% mulher, 40% para o homem. Então esse era o tal do pedágio. Então estava faltando 10 anos, cumpro 14. Essa é uma pergunta que todo mundo faz também. E né? eu posso pagar retroativo? Outra. Depende. Tá? As contribuições, quando você é um contribuinte individual, tem o autônomo, o individual, o obrigatório, que é quando você está registrado, você tem um período de até 6 meses que você pode fazer o recolhimento. Aí você faz o cálculo pelo INSS e faz um recolhimento antecipado. Limitado a 6 meses. Há 6 meses você só faz o cálculo. Quando o tempo é maior, então é um cálculo diferente que é feito, certo? E em ambas as situações você precisa comprovar a atividade, tá? A não ser que você faça a contribuição como facultativo. Aí você não consegue retroativo, porque é facultativo, então não tem como você fazer recolhimento anterior. Mas como o autônomo, que é o individual, que o pessoal costuma muito chamar de autônomo, esse sim você pode fazer o cálculo. Uma coisa que acontece muito é aquela história de o empregado vai procurar os seus direitos trabalhistas, o reconhecimento do vínculo. E aí é claro que agora, antigamente era trintenário o recolhimento do fundo, o tempo de contribuição e tal, e agora tem umas regras. E nessas hipóteses, é possível recolher retroativo ou diferente? A empresa nunca recolheu, está lá registrado, mas aquelas empresas padrões que a gente já conhece, não recolheu um centavo. Como fica a proteção do INSS para essas pessoas? Então, neste caso, quando a sentença trabalhista condenatória e você não tem essa verba, ela vertida no seu CNIS, no sistema previdenciário, e há uma aposentadoria, esta é uma das hipóteses que enseja uma revisão. Porque você pode buscar essa verba que lhe foi tolhida, mas que faz parte do teu benefício, né? do teu salário de benefício, e você pode agregar para uma futura revisão, não é? Essa é uma das hipóteses revisionais, apesar de que as revisões estão cada vez mais restritas, né? Já é um assunto que a gente já está se adiantando sobre a revisão, mas já falando nelas, as revisões hoje, que antigamente tinha aquelas revisões do buraco negro, as revisões da RTN, enfim, todas aquelas revisões já passaram. O que hoje é possível revisionar é um erro do próprio INSS. Por exemplo, o INSS, ao fazer a análise do seu tempo de contribuição,
não levou em consideração, por exemplo, um tempo especial que você tinha. Ou seja, ele levou em consideração um salário que não é o salário real, é um salário menor. Na hora que ele vai fazer o cálculo, o que vai acontecer com o seu salário lá na frente, a sua RMI? Vai rebaixar. Então é uma das hipóteses que você pode revisionar. Tem uma dúvida muito frequente que aparece no escritório. Doutor, eu já sou aposentado Era uma pergunta e que chegou aqui. continuo trabalhando. Eu tenho o direito de entrar com uma ação revisional para aumentar o meu benefício? Essa é uma pergunta também Clássica, muito boa. chegou Muito aqui. comum. Muito comum. É o tal da... Nós tivemos a desaposentação, esse foi um tema que foi enterrado pelo Supremo Tribunal Federal, que nada mais era do que isso. Eu aposento, continuo trabalhando, continuo vertendo as contribuições para o INSS, perfeito? Agreguei lá mais 5 ou 6 anos, eu falei, olha, eu quero recalcular minha aposentadoria, eu quero agregar esse período, né? Qual que era a vantagem? Muitos se aposentavam com 75% do benefício, 80% do benefício, que era o cálculo anterior, né? Você podia aposentar com um período menor e com um valor menor. Aí você aumentaria isso. Então você desaposentava e aposentava novamente, né? Então isso teve sucesso nas primeiras instâncias, até no Tribunal Regional Federal. A partir dali já não, né? Até ser enterrado pelo INSS. É importante. E só complementando também, que eu acho que tem a veia recente, que é a revisão, nós Da vida estamos falando assim, que é a revisão da vida toda, né? A revisão da vida toda também foi enterrada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Diz que não é possível, né? Como é que era essa revisão da vida toda? As aposentadorias, elas tinham como marco junho de 1998. Então você pegava todas essas contribuições até a data da aposentadoria, somava, tá? Fazia uma conta aritmética ali, atualizava e você aposentava. 94, né? Falei 98? É 94. Perdão. E as anteriores eram simplesmente contadas apenas como tempo de contribuição. Só. Bom, muitos começavam a vida profissional, às vezes, naquele melhor período, né, de ganho da vida dele, é exatamente esse período aí. Principalmente para os mais de idade mais avançada, quando pleiteavam a aposentadoria 2010, 2020. Mas não contava. O que pretendia a aposentadoria da vida toda? Que esse cálculo dos salários de contribuição anteriores a 94 também fizessem parte do cálculo, né? Aí, por óbvio, o advogado teria que fazer esse cálculo para ver se de fato melhoraria ou não a aposentadoria. Então, isso fazia com que esse benefício dele fosse melhor, né? E a partir daí, então, ele passaria a receber uma aposentadoria melhor. Mas isso também, infelizmente, como tudo aquilo que vem a favorecer o segurado, Exatamente. foi enterrado pelo. Olha para você ver como que é interessante. Você, quando começa a trabalhar, não interessa o marco, você começa a verter. A revisão da vida toda era aproveitar aqueles benefícios que você tinha antes de 94. E a gente sabe que naquela época os salários eram melhores, muitas pessoas ganhavam mais. É o mesmo princípio da desaposentação, Só que é contrário. o contrário. Lá eu comecei a trabalhar até julho de 94, mudaram-se as regras e passou a usar os salários de 94 para cima. Ganhava mais. Ganhava mais. Quer dizer, aqui o trabalhador já foi alijado de seu direito. Pois bem, ele aposenta-se e continua trabalhando, como foi a primeira pergunta. Ele continua vertendo. Então nós, enquanto advogados e enquanto operadores do direito, eu entendo que, puxa vida, é o direito cristalino do trabalhador, seja qualquer momento, ter agregado aos seus proventos todos esses valores. Mas as regras, elas me parecem que são feitas não olhando muito
para o lado do trabalhador. Eles Então há utilizam aí, esses dissensos que o nosso mundo jurídico nos dá. um dos princípios que rege, né, as regras da Seguridade tem o princípio da solidariedade. Então, pelo Exato. princípio da solidariedade, eu contribuo para aquele que não contribui por algum motivo. Né? Então, quando eu aposentei e continuei trabalhando, e aí eu passo a ser contribuinte obrigatório, eu estou contribuindo para o sistema, eu não contribuo para a minha aposentadoria, como é a aposentadoria privada, por exemplo, mesmo a OAB-Prev, né? Ou dos bancos, ou qualquer uma outra seguradora, eu estou contribuindo especificamente para a minha aposentadoria. Né? Quando eu estou no sistema, na regra geral da Exato. Previdência Social, eu contribuo para todo mundo. Então, com base nesse princípio da solidariedade, é que essas questões acabam indo. Como é feito o cálculo da aposentadoria daquela pessoa que contribuiu 35 anos? Porque a gente também tem a aposentadoria especial, que são 25 anos, né? E tem a normal, que são 35 anos. De 35 anos, como é feito esse cálculo de quanto essa pessoa vai receber? Porque também tem vários fatores, né? Tem o corte da idade. Como que é feito os benefícios desde o início do primeiro emprego, ou se tem os últimos 12 meses? Como que funciona esse cálculo? O doutor ele é especialista nessa área de matemática. Então ele vai falar. Mas quem devia falar era o tiozão do churrasco. Esse que era para responder. E eu acho que você tinha que obedecer, porque além de excelente advogado, é lutador de judô, hein? Perigoso. Professor de judô. Eu também. O cálculo anterior, Leandro, Isso. ele era feito dessa forma. Então você pegava todas as contribuições lá de 94 até quando você for aposentar, na data do seu pedido de aposentadoria, tirava as 20% piores contribuições. Era o que a gente chamava de descarte. Descartava as 20% piores e ficávamos com 80% das melhores. Isso já dava um ganho no seu salário de benefício. Né? Nós tivemos, nesse período anterior, o tal do fator previdenciário, que era um redutor. Qual que era o objetivo do fator previdenciário? Quanto mais tempo eu trabalho, melhor a minha aposentadoria. O que o sistema pretendia com isso? Que as pessoas fossem desestimuladas a aposentar Mais cedo. tá? Para manter, então, um valor maior de contribuição. Então, assim é que se fazia os cálculos, certo? Hoje, com a emenda constitucional 103 de 19, eles pegam 100% do salário. Não tem mais o descarte. Ou seja, Tá? obviamente Há que uma diminui diminuição. o seu salário a partir do momento que eles Sei. consideram aquele salarinho pequenininho que você teve lá atrás. Ninguém consegue contribuir com o teto a vida toda, né? Ou seja, teria que ter um super emprego e se manter nele. Viu? Estamos tendo outra aula, tá vendo? Não é? Já vi que eu vou aposentar. Se eu aposentar, com bem pouco. Eu posso aposentar por invalidez? É por invalidez, da inteligência, pode? Nós vamos falar sobre a aposentadoria por invalidez. Então, há essa diminuição, esse é um. Então, lá nós tínhamos o fator previdenciário e agora nós temos aquela regra dos 60%. Né? Isso, então, são para as aposentadorias programadas. Tá? A aposentadoria por invalidez, ela tem o mesmo cálculo hoje, aposentadoria por invalidez, que hoje chama benefício por incapacidade permanente. É o mesmo cálculo, exceto se a sua incapacidade teve origem em acidente de qualquer tipo. Pode ser acidente de trabalho ou não. Nesse caso, então, você não recebe com esse fracionamento de 60%. Você já vai receber 100% do seu salário e benefício. A única exceção, sempre limitado tanto ao teto quanto ao salário mínimo. Eu tenho sempre aquela dúvida, né? O William Bonner aposentou, ganhava
600 mil, 800 mil reais por mês, qual que é a aposentadoria dele? 800 mil, essa é a visão Ele de vai, todo ele mundo. vai É. ter que criar os filhos dele com 7 mil e pouco hoje, que eu não sei Tá quanto que 7, é o 8, teto. 8 mil, É. que é o teto. Você contribui. Então, as suas contribuições também são limitadas ao teto. Então, é 20, você ganha 30 mil, você vai pagar 20% sobre o teto. Você não vai pagar 20% sobre 30 mil, mas sim sobre o teto. Né? Então, tanto a contribuição ou o salário mínimo. A única exceção desse tipo de cálculo, que limita ao salário mínimo, é o auxílio acidente. Né? O auxílio acidente ele tem um caráter indenizatório. Né? Ou seja, o que é o auxílio acidente? Quando você sofre, como o próprio nome diz, um acidente de qualquer natureza, certo? Que após consolidada essa lesão, você perde a capacidade laborativa. Vamos imaginar que tem um membro amputado. Então, é evidente que você pode desenvolver algumas atividades, você pode continuar trabalhando, porém há uma evidente diminuição na sua capacidade laborativa. Então, o que o INSS faz? Concede ao segurado o auxílio acidente. Esse sim é calculado, é 50% do seu salário de benefício. Se aposentado Se fosse, né? E incapacitante, é claro, essa perda. As coisas. Sim, ela é incapacitante, na verdade não é incapacitante. Ela é limitante. Ela é limitante. Você que tem prótese no joelho, no quadril, sei lá, mais, pode. Aproveita. Olha como a Vamos, Juliano, conversa vai pegar a vai, procuração dele. a conversa vai fluindo e vai surgindo várias dúvidas que chegam até o escritório. Por exemplo, há um tempo atrás eu atendi um cliente que teve uma parte do dedo, não tirou assim a parte do... É importante e faz muita diferença. Olha para você ver como é que são os detalhes. De qual As dedo é. nuances. o indicador. Teve assim, mas seja assim. Ele falou, doutor, como que eu faço para entrar com um pedido? Porque tem um valor que eu recebo porque eu tô com um dedo assim, me privou de algumas atividades. Qual é o valor desse benefício que ele recebe? E isso impede de ter outros benefícios, por exemplo, de um... Não impede. Impede que você tenha outros benefícios. Vamos lá. Qual que é o cálculo? Não importa a porcentagem da perda. Isso seja uma questão mais de direito de trabalho. Mas direito previdenciário não importa. Qual é a porcentagem dessa perda? Houve uma perda. E essa perda causa uma diminuição na capacidade laborativa. Então você tem direito ao auxílio acidente. Perfeito? É calculado como? Eles fazem o cálculo como fosse aposentá-lo ou aposentá-la por invalidez e divide no meio. Né? Aquela média. Aquela mesma média, calculou, divide por meio. Ah, doutor, mas ninguém pode receber menos que o salário mínimo? Não. Por isso que ele tem o caráter indenizatório. Porque ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando e se o cálculo deu, vamos imaginar lá, deu R$2.000, se ele fosse aposentado por invalidez, ele vai receber 1.000. Ah, mas 1.000, doutor, é menos que o salário mínimo? É. Mas todo mundo tem que receber como aposentadoria. Ou como benefício previdenciário. Por isso que ele é indenizatório. Ele é já um tem o complemento. Isso ele recebe até se aposentar. Até aposentadoria. Isso. Vamos supor, por enquanto ele está recebendo esse auxílio de acidente, deu os 35 anos de contribuição, ele se aposentou por tempo de serviço, ele perde esse benefício acidentário, só fica com a aposentadoria? Agora sim. Antes poderia se acumular, antes da emenda, né? Da emenda Não, havia... bem lá atrás. Bem lá atrás, não é antes. Hoje você já não encontra casos assim, porque é desde 90. Houve um período que poderia se acumular, haver acumulação. mas hoje não mais. Uma dúvida que sempre surge, perdão, doutor, mas explica aqui. Qual a diferença entre auxílio acidente, auxílio doença? E aí perguntaram aqui, eu estou recebendo auxílio doença, eu não posso mais ser mandado embora. Aí eles acabam confundindo as coisas, né? Vocês podiam explicar? Auxílio acidente, o próprio nome fala, ele é para um acidente de qualquer natureza.
Jogando bola lá no final Jogando de bola, semana. quebrei o pé. Então, o que acontece? Eu vou ficar parado Eu pela quebrei o pé de empresa. quem jogando bola, porque o meu eu não quero. Quebrou o joelho. Você, Eu também. você vai ficar 15 dias afastado pela empresa e a partir do 16º dia você vai dar entrada no auxílio doença, que hoje é o auxílio por incapacidade temporária. Mudou apenas o nome, mas vamos tratar que como o pessoal conhece. E você vai receber, então, o benefício de auxílio doença por um período. Você restabeleceu a sua saúde, mas, como o doutor falou, ficou aquela sequela, ficou aquele redutor. Então, você tem direito aí a receber um auxílio acidente. Então, o auxílio acidente ele é para aquela situação limitante. Você já não dispõe mais daquela sua capacidade 100% do seu físico. Você tem uma limitação. Por isso que ela é indenizatória. Entendeu? O auxílio doença é como eu falei, o auxílio doença não. Ele é quando você está completamente limitado para o trabalho. Mas essa limitação ela é temporária. Então, por exemplo, eu machuquei o pé, quebrei o pé, eu não tenho mais condição de trabalhar por um período, mas o pé em 4 meses, 3 meses, dependendo conforme for a pessoa, ele está bem. Uma vez que ele teve a alta, acabou. Cessou o benefício, ele segue a vida. Ambos geram estabilidade Só aquele que é decorre de acidente de trabalho. no trabalho. Qual que é essa estabilidade? De um ano. De um ano. 12 meses. 12 meses de estabilidade. Mas isso para o INSS ou para a empresa? Empresa. Para o INSS, se ele teve uma diminuição nas suas funções, ele recebe aquele acidente. Auxílio acidente. Auxílio acidente. É. O benefício por incapacidade temporária, ele pode ter origem sedentária ou não. Né? E falta só aposentadoria por então, Mas permanente. antes eu só quero fazer um adendo que é importante. Você vê que um assunto puxa o outro. Olha que interessante que pode acontecer. Imaginamos o cidadão que ele sofre um acidente ou ele tem uma doença, ele tem que receber um auxílio doença, ele chega lá no INSS, ou ele vai através do... Não é o ateste médio, porque o ateste médio hoje é mais novo e ele entrou com os documentos lá, ele tem deferido o benefício. Mas antes, sem o ateste médio, o que acontecia? Você fazia o requerimento, olha só meu motorista chegando aí. Diferenciado. Vai fazer o churrasco aonde? Eu mandei ele dar um rolê. Então, o que acontecia? O cidadão, ele estava doente, o perito dizia que ele estava ok para trabalhar. Então, o que acontecia? Ele, mesmo doente, voltava para a empresa. Chegava na empresa, o médico do trabalho da empresa olhava para e falava assim, Não está não, meu apto. senhor, o senhor não Correto. tem a menor Podia, condição. Inapto ao trabalho. Olha que interessante. Estava esse trabalhador que a gente chama no limbo previdenciário. Ou Sem seja, ele receber de ninguém. ele não recebe nem do INSS e nem do seu empregador. E como fazer isso para ele E voltar a receber? Aí tem que procurar um bom advogado previdenciarista. Pessoal, tá aí a dica. Eu recebo muitas pessoas no escritório com essa dificuldade. Médico do trabalho não deixa eu trabalhar e o perito do INSS diz que eu estou apto. Como resolver a situação? E a empresa liga e fala assim, doutor, e aí, quem que paga? Aí nós temos duas possibilidades. A área trabalhista e a área previdenciária. A área trabalhista seria uma ação para recondução ao Do seu trabalhador ao cargo. posto de trabalho. É reconduzido e mandado embora. Se for acidentário, Mas aí ele tem a estabilidade. E a questão é o 12 limbo, meses. o período do É, limbo. Esse que é, é. a grande pergunta de $1 milhão, né? Então, ou você vai para a área então, na Justiça Isso. Federal para o restabelecimento do seu benefício. Aí você judicializa para tentar um benefício Isso. através de uma É. liminar. E você vai judicial. receber, por óbvio, quando procedente a ação, desde a data da suspensão do seu benefício de auxílio doença, né? O antigo auxílio doença. Então você recebe os retroativos e a sentença vai delimitar o período em que você deve continuar recebendo, passar por uma nova perícia, se vai ter alta ou não. E ficou faltando, doutor, o benefício por incapacidade permanente, que você não falou. Benefício por É interessante a incapacidade gente- permanente. O que nós chamamos... Isso eu tenho depois algumas perguntas sobre isso, porque eu tenho uma incapacidade permanente, que eu tenho prótese no quadril.
Mas aí eu já vou emendar a pergunta já te cortando, que aqui a gente está entre amigos. Quais são as doenças que você também já pode já pode pedir aposentadoria? Porque tem algumas doenças que, diagnosticado com Sim. laudo, você já pode pedir, que é Sim. a... Elas independem de carência, é o que a gente fala. Sim, Existem mas algumas... tem o fator capacidade, tá? E Esse sim, continua. Quais são as doenças que você pode requerer um benefício independentemente de carência? E logicamente que tem que ter a comprovação através de CID e tudo. A carência, só para que as pessoas entendam, é o número de contribuições mínima que você tem que ter para estar na condição de segurado. Isso Isso. que eu ia perguntar, É. aproveitar, explicar o que é condição de segurado, porque a pessoa também pergunta isso. Fala. A condição de segurado quando você entra para o sistema, certo? Então você tem que contribuir um certo período. Do sistema previdenciário, é o que ele quis dizer. Sim. Tô contribuindo para a Previdência. É a previdência. Mas se quiser contribuir aqui pro Papo Cabeça também, tá Fica- tudo fique à tranquilo. vontade. Agora, inclusive, tem os Tem os patrocinadores que patrocinadores podem. aí. Sim, também, olha, tá vendo? Você queira divulgar sua marca aqui, entre em contato com a nossa equipe, beleza? Então, aí não é no sistema do Papo Cabeça. Papo Cabeça. Então tem um período que você tem que contribuir Para ter acesso. para poder ter acesso. Então, o período básico, a regra geral, são 12 meses. Aí você passa a estar na condição de segurado. Legal que isso, vamos supor, eu fui mandado embora. Qual o período que eu tenho, depois que eu fui mandado embora, se eu sofri algum acidente, bati o carro, fiquei... Qual é o período que eu tenho para poder pedir um auxílio? Que a Muito Previdência boa não vai me pergunta. proteger, né? É que você já foi e a gente vai emendando. Não, sem problemas. A regra geral, isso chama período de graça, né? Ela é de 12 meses, mas ela pode ser prorrogada por mais 12 meses se você teve 24 meses de registro anterior, certo? Sem perder a condição de segurado, né? E mais 24 meses, se você tiver 15 anos, sem Aí é por perder a mais condição de 12 segurado. meses, né? Antigamente era É- por mais 12, né? Não, Aí ficava não, 36 meses. Somaríamos 36 meses. Como você pode contribuir como contribuinte individual até o 15º dia do mês subsequente, então você já ganhava mais 15 dias. Ah, mas doutor, pode acontecer? Pode, nós já tivemos casos no escritório em que faltavam pouquíssimos dias para você perder o período de graça. Via de regra, Mas via de regra são 12 meses, tá? Esse é o mais mas comum. podendo estender por mais 12. Então, aquela coisa, eu fui mandado embora da empresa, que é o mais comum, tô Você lá tem em um casa, período. tô recebendo meu seguro-desemprego, tô lá, vou jogar o meu futebolzinho de final de semana, quebrei o pé. Posso dar entrada no Pode, benefício pode. de auxílio doença, nesse Isso. caso, É. por até 12 meses contados da data do meu Isso. desligamento. Isso. Mas voltando à aposentadoria por invalidez, para a gente não perder o fio da meada, a aposentadoria por invalidez, hoje a aposentadoria por validez permanente, por incapacidade permanente, é o seguinte, é a situação em que, lembra que eu falei no auxílio-doença, o cidadão está doente por um período. A aposentadoria por invalidez, ela é a mesma situação, mas essa pessoa não mais terá condições de voltar ao mercado de trabalho, porque é definitivo. Então ela passa a receber o que a gente fala de auxílio de aposentadoria por invalidez, né? Lembrando que a aposentadoria por invalidez, ela te tira realmente do mercado de trabalho. Você não pode estar aposentado por invalidez e voltar a trabalhar, né? Isso não pode. Se Essa você é uma dúvida do tio do churrasco. é. Ele confunde isso que fala assim, E tem muita gente que faz eu aposentei isso. e não posso mais trabalhar. Essa é uma pergunta que também fazem. Acabou de Se chegar for, aqui. se for nesta situação, sim. Se você recebe o auxílio acidente, lembra que nós falamos? Aí pode. Tranquilo. O que acontece muito e a gente vê no dia a dia é que a gente sabe que a aposentadoria ela diminui muito o poder aquisitivo familiar. Quando aposenta, você perde
né? Você perde muito seu poder de compra e etc. Mesmo aquele, então, que se aposenta por tempo de contribuição, ele pode continuar no mercado de trabalho, né? Complementando a renda familiar. Mas quem aposentou por invalidez, não pode mais. Mas o que acontece? A pessoa às vezes não sobrevive com aquilo. Então ele continua procurando outras atividades, certo? Uhum. Enquanto ele não for registrado ou não contribuir para o INSS, ele continua recebendo o auxílio por incapacidade permanente. A partir do momento que ele verte a primeira contribuição ou como segurado obrigatório ou facultativo, o INSS vai entender que ele Voltou para o mercado. ao mercado de trabalho e vai fazer a suspensão do pagamento. Esses dias até do apareceu um benefício. cliente no escritório que eu até indiquei vocês, que é um caso que a gente pode até comentar aqui, que é um caso concreto. Estava aposentado por invalidez e foi trabalhar 15 dias, Fausto. Sofreu acidente. Não, ele estava aposentado por invalidez E voltou ao trabalho. e ele foi chamado para quebrar um galho que era final de ano de uma empresa de logística. Ele precisava trabalhar só 15 dias. E registraram ele. Registraram ele 15 dias. E ele perdeu o benefício. Aí veio a cartinha do INSS dizendo Suspendendo o o benefício seguinte: dele, pedindo a devolução do valor e do período Isso que ele recebeu. acontece à torta e à direita. Isso acontece nesses casos e também isso que você ia comentar no BPC. No BPC. Então, o que acontece? Infelizmente, as pessoas... E a gente sabe que a situação... aí entra uma questão social, né? Porque as pessoas se aposentam realmente, não tem condição de sobreviver dignamente. Muitas pessoas buscam, né, alternativas. Só que quando isso acontece, né, o INSS, ele cessa o benefício e faz a cobrança de todo o período de aposentadoria. E aí é muito cruel, né? Porque às vezes não sobrou alternativa outra para aquela pessoa, a não ser voltar para o trabalho. E às vezes a pessoa, lógico que o desconhecimento da lei não é escusa, mas a simplicidade do trabalhador, muitos não têm orientação e acaba voltando, se registra e é onde acontece isso. Aproveitando também a questão da aposentadoria por invalidez, no cível e tanto no trabalhista, hoje com as redes sociais, se faz muita prova por meio das redes sociais. Por exemplo, eu tive um cliente que estava sendo executado por pagamentos de pensão alimentícia e toda hora estava na rede social embalada com baldão, com uísque, com isso. Chegou na audiência, deu ruim. Se tem dinheiro para ir para balada e comprar baldão, tem dinheiro para pagar. Teoria da a aparência. pensão. Você lembra quando nós estávamos lá nos bancos acadêmicos? Ele mais tempo que nós, porque ele é o vovô da turma, né? É o tiozinho. Vovô tá fortão, hein? Vovô eu não quero comentar. Mas lembra que lá naquela época, o que a gente aprendeu nos bancos acadêmicos? Qual que era a pior prova? Que chamava-se a prostituta das provas. Testemunha. Hoje, o que é a prostituta das provas? Rede social. Rede social. No INSS, eles têm também feito isso? Tem utilizado. Há informações, nós nunca tivemos um processo no escritório com esse elemento de prova, mas o INSS sim, faz busca para saber se aquela pessoa que está incapacitada de fato... E é interessante, só um pouquinho, Fausto, é interessante que hoje nós temos ainda um agravante, que é a nossa famosa IA. Uhum. A IA está trabalhando para os advogados, está trabalhando para o Poder Judiciário Favor e contra. e está trabalhando para o INSS também. Eu estava dando risada porque tem uma menina aqui nas redes sociais que ela é inclusive do Nordeste, não sei se você já viu, e ela entrevistou aquele senhorzinho lá, falou assim: senhor é bom? O senhor tá com o braço bom? Aí o cara levanta o braço, levanta a perna, fala: o senhor namorou hoje? Aí ele fala: não, namoro 2 vezes. Fala assim: eu sou do INSS, tô revogando sua aposentadoria. Aí ele fala: não. É brincadeira. É brincadeira. Mas a gente está falando isso e é verdade, porque tanto na Justiça do Trabalho ou na Justiça Civil,
estão usando muito as Sim. redes sociais. Tudo bem que ali tem um advogado dos dois lados que procura, mas e o órgão público também está fazendo isso para se proteger? Sim. Também, não tenha dúvida. Sim. Exatamente com o desenvolvimento E de aquilo que eu ferramentas falei, para isso. a ferramenta, a IA é uma ferramenta. Deve ter lá uma ferramenta, uma IA própria para que ela busque o tempo todo dados do trabalhador, né? Para quê? Para que a gente sabe que existe, infelizmente, muitas pessoas que de fato eles tentam obter o benefício de forma ardil, né? De uma forma mais enganosa. Só que essas pessoas não podem ser a baliza para todos os demais trabalhadores que às vezes chegam no INSS de fato doentes. Mas para evitar como acontece muito o INSS, então o que ele faz? Ele não quer perder o poder de fiscalização sobre esses benefícios. E é evidente que hoje em dia esse mecanismo de prova, ele serve sim. Se o INSS, se nós podemos judicializar uma questão, o INSS também pode entrar com uma revisão de benefício e juntar lá, olha, nós estamos vendo aqui você andar de jet ski. Lá em Mariporã, lá em sei lá onde. Piracaia. Uma outra pergunta que também acho que é de muita gente. O Fausto quer se aposentar. Qual é o caminho para ele se aposentar? Como que ele faz para se aposentar? Quais são os documentos necessários? Eu vou fazer um gancho aqui. Tem muita pergunta, mas também temos um tempo, né? Nós já estamos ali. Como é que eu faço para fazer um planejamento para me aposentar? Né? Além dos documentos. Mas responde a minha primeiro, porque eu sou mais novo. Exato. Sim. Bom, você tem uma possibilidade, que é a mais indicada, porque vai te ajudar muito, é procurar um advogado especialista na área, para que ele possa então fazer uma análise da sua condição como segurado, né? Analisando seu CNIS, carteira de trabalho, as contribuições, se tem período especial. Se tem insalubridade, periculosidade. Isso, né? Aí vem o PPA, né? PPP. Então fazemos uma análise. É plano plurianual. Não tem o PPA e o PPA. Aqui também tem o PPA. Então hoje nós temos ferramentas hoje, né, que através do INSS digital, em que o advogado tem acesso ao meu INSS do próprio segurado, extrai dali as informações e vê, olha, se de fato tem já condições de aposentar. Ou isso daí você faz de forma administrativa. Então você apresenta a documentação, porque quando você entra lá no INSS do segurado, às vezes existem algumas pendências ali que o segurado, coitado, não vai conseguir resolver. Vai precisar de um profissional. Aluno que levantando na mão. Nessa olha só que interessante. Eu perdi minha carteira de trabalho ou tenho contribuição que fala, trabalhei quando criança na roça. Como que ele faz para resolver isso aí com vocês? Se perde a carteira de trabalho, precisa ver, por exemplo, fundo de garantia. Os depósitos de fundo de garantia, você pede o extrato. Os olerites também, né? Olerites também. Para menor de idade ou trabalho rural também tem um procedimento próprio, administrativo. Né? Depois você pode levar isso para o judicial. Que também você faz prova também lá do trabalho e esse conta como tempo de contribuição, não como salário de contribuição. Então, nesses casos ainda existem mecanismos e formas de comprovar que você trabalhou mesmo perdendo a sua carteira de trabalho. Com tudo isso em mão, você faz um pedido administrativo lá no meu INSS, ou através do advogado digital, ou se você então quiser fazer sozinho, vai direto lá no meu INSS, né? Ele é um pouco intuitivo, e você então junta a documentação e pede a aposentadoria. É interessante também levar em consideração um fator. Às vezes você faz uma conta, ela fala, poxa vida, eu tenho 35 anos de contribuição, tenho a idade mínima, beleza, estou pronto para aposentar. Você vai lá, faz o seu pedido de aposentadoria administrativa, vem lá, denegado. E aí você, mas poxa vida, o que aconteceu? Por isso que é importante
nessa linha que você falou aí, levar para um profissional antes. Por quê? Às vezes, na sua cabeça, na sua contagem, tem os 35 anos. Mas tem um documento que chama o CNIS, que é o extrato beneficiário, toda a sua vida contributiva está ali. Só que o CNIS, ele pode trazer ali muitos indicativos que tiram o seu tempo de aposentadoria. Por exemplo, Ou demandam comprovação. demanda comprovação. Ou seja, tem que retificar esse CNIS. Às vezes você teve uma contribuição que está lá, abaixo do salário mínimo. Ele não conta. Ou então, extemporâneo. Houve o pagamento, comprovar. mas extemporâneo, você tem que provar. Então, se você não deixar esse CNIS bem redondinho, arrumadinho, isso. Lá Você- no simulador aparece lá bonitinho, direito à aposentadoria, inclusive até o próprio salário aparece. Isso. Aí quando você vai A fazer entrada. o pedido, aí eles vão fazer análise da documentação. Então é isso. Tem que Entendeu? o correto é levar sempre a um profissional, né, de sua confiança e fazer dar esses documentos para que ele possa fazer uma análise bonitinha. Isso. Aí nós vamos entrar no Fale aí. planejamento. O planejamento hoje, com a reforma da Previdência, ele ficou muito mais evidenciado e muito mais importante. Por quê? Hoje é possível, o próprio nome fala, planejamento. Hoje é possível você planejar o seu futuro previdenciário. Você pode projetar tanto o tempo que você quer se aposentar, né? Como você pode projetar o valor que você quer receber, né? E equilibrar. Porque nem sempre você aposentar num determinado tempo seja mais vantajoso, né? Você pode estender um pouco mais para você ter uma aposentadoria melhor. E isso tudo como é feito através de uma análise elaborada, de um planejamento que um bom profissional hoje do ramo previdenciário, ele tem que saber fazer para poder passar para o cliente essas opções, qual a melhor data. Às vezes o cliente fala, olha, eu já tenho tudo bonitinho, mas eu quero me aposentar daqui 5 anos com o valor teto. Beleza, nós vamos fazer para você um planejamento e você vai, um exemplo, você vai aumentando gradativamente a sua contribuição até um determinado momento, dali para frente não precisa mais porque você já está no teto, e aí você espera o tempo chegar para você se aposentar com o máximo de benefício, com o máximo valor. Aproveitando esse planejamento, e quem faz tanto pagamento pelo INSS e faz a previdenciária, que seja da OAB, do Bradesco, do Itaú, uma privada? Isso pode entrar no planejamento previdenciário. A pessoa às vezes muda de regime, né? Está na iniciativa privada, passa para pública ou o contrário. Isso também Aí pode leva-se em consideração, né? Pode-se trazer do sistema público, do sistema Privado do com regime público. próprio para o Isso. regime geral, as contribuições, depois os sistemas se conversam. se conversam. E é Fausto, possível. conversa tá boa, mas nós já demos, já Pô, deu mas- o horário. mas já? Cara. Aqui Tá tem, muito- tem não, tem muita muita dúvida, até coisa. eu tô com muita dúvida. Tá muito Será que nós vamos ter que curtinho, marcar eu mais acho uma? off, Tá muito né? curtinho Eu acho esse que- programa. Eu acho que vai ter pedido, parecendo ou não, mas já deu, passou até do tempo, já que a gente tem aqui. Aí o pessoal ali da produtora Moinho fica lá, ó. E aí a Nós gente temos que dar aqui visualização, a hein? gente tem que encerrar. Mas olha, foi uma honra para nós, um privilégio vir aqui, mesmo porque nós estamos em amigos, né? Fausto, meu amigo, há quanto tempo? Leandro, então, nem se fala. Desde que eu estou em Campo Limpo Paulista, que eu mudei para cá, 20 anos, nós nos conhecemos. E é muito bom estar aqui entre amigos, um papo bacana. Espero que isso tenha ajudado, agregado aos que nos ouvem, né? Nas redes sociais é só procurar lá. Advocacia VEG. Olha que nome bonito. Vulcano e Guimarães. Vulcano e Guimarães. Tá lá no Instagram, tem também o meu Instagram pessoal, que é o Guima Giuliano, e o do meu querido tiozão, Fortão. Como é que é seu Instagram? Hélio Vulcano. Hélio Vulcano. Cara, passa para mim as vitaminas que você tá tomando. Olha, É uma importante- vitamininha, umas vitamininhas importadas que Você ele tá sabe tomando. que é um assunto que não faz parte da área previdenciária, mas faz parte da área de saúde.
E a gente tem observado muitos podcasts, né? Muitos pseudo médicos ou profissionais da saúde normatizando a utilização de anabolizantes, né, para exercício físico, né? Na utilização do desenvolvimento muscular e etc. Isso tem influenciado negativamente. Sim. A gente tem visto aí semanalmente, quinzenalmente, pessoas falecendo por conta disso. Então é uma má prestação de serviço, né? Toda medicação ela tem o seu benefício específico, portanto deve ser sempre através de uma orientação médica, né? Eu não faço uso de anabolizantes. Treina, né? Muito. Eu treino bastante, a minha vida inteira eu fui praticante de atividade física. Professor de judô. Fiz judô a minha vida inteira, também corrida, né? Nós Sim. inclusive vai correr juntos. E hoje, devido às lesões dessas atividades, só me restou a musculação para poder manter a cabeça Lá em boa. Minas, uma vez ele foi comigo e foi correr. Lá tinha tratado Corrida do Saco. Ele também correu lá, Corrida do Saco. Você já viu o que é a Corrida do Saco, né? Então, aquela que a gente põe um saco assim e sai Batata correndo. e vai. ele foi campeão lá disso aí. Então deixar um Faustão, alerta a gente, todos aí obrigado. nesse sentido, tá? E agradeço muito, foi Grande Com abraço certeza a todos. vamos ter uma Bacana. continuação desse programa. E Foi estamos muito à legal. disposição, vai ser muito bom Juliano, mesmo. obrigado. Hélio, obrigado. Cara, deu uma aula. Muito bom. legal. Obrigado. Obrigado. Vai ser sensacional. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like.